Hoje eu vou mostrar para vocês como eu reduzi o meu peso e o volume do meu kit de cozinha. Quando eu comecei a acampar, eu utilizava esse kit, que é um sistema bem completo e bem complexo com várias panelas, e eu vou mostrar para vocês em detalhes. Depois eu mudei para o sistema de Jetboil, que é um sistema muito mais simples, apenas uma única panela. Mas hoje em dia a minha preferência é sem dúvida nenhuma o kit da Omagear, porque ele é muito mais leve, muito mais barato e funciona muito melhor do que o Jetboil para mim. Visualmente a gente já consegue perceber a diferença de volume entre esses kits. Lembrando que não existe um kit certo ou um kit errado. O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. E somente testando é que você vai saber se ele funciona ou não para você. Então eu vou mostrar para vocês o que eu levava antes. Lógico, o cartucho de gás. No meu primeiro kit eu tinha um pratinho dobrável da Sitio Summit. Uma frigideira. Dentro aqui uma colher de pau. Dentro da panela principal eu ainda levava uma outra panelinha. E dentro dessa outra panelinha eu tinha o meu spork dobrável, uma concha para pegar feijão, um raspador para limpar a sujeira, um potinho de sal e de pimenta da época que os aviões ainda entregavam isso. Então eu tinha essa marmiteirinha, um pratinho, uma frigideira, uma panela e aqui o meu fogareiro. Então veja que eu usava todos esses itens, ou carregava todos esses itens, né? Porque nem sempre eu levava tudo. Ou às vezes acabava usando tudo e aí eu tinha 3 panelas para limpar e um prato. E isso, para quem está num acampamento, no cume de uma montanha, tendo que diminuir a quantidade de água, é muita coisa. Então passando para o meu segundo kit, que é um sisteminha de Jetboil bem simples. A proteção do sistema do Jetboil eu usava como copo. Então aqui dentro a gente tem o cartucho de gás mini, que hoje em dia não é tão fácil de encontrar. Como ele é um gás pequenininho, eu sempre uso o estabilizador do gás. A panelinha. E ele é um sistema bem simples, um sistema de uma panela só, ferve a água em 1 minuto e 30, o que é maravilhoso. Mas a verdade é, se não for uma situação de vida ou morte, será que você precisa mesmo que a água ferva nessa velocidade? Na prática, nunca precisei. Então fica esse questionamento. Mas é um sisteminha super legal de ter. E agora, o kit que revolucionou minha vida, que é o kit da Omagear. Então vocês vão ver que ele tem essa capinha aluminizada. Isso daqui é um Cozy Pot. Ele serve para manter a sua comida aquecida quando ela está na panela. Então depois que eu fervo a água na panela, eu posso manter ela aqui dentro e usar isso como se fosse uma garrafinha térmica, digamos assim, para manter minha água quente. Então, primeiro de tudo aqui no kit, que é um sistema de espiriteira, eu tenho a base para proteger o fogareiro, proteger o solo, né? O meu fogareiro a álcool, um isqueirinho Bic, que não está nos outros porque agora ele está aqui, né? Eles duram anos para um acampamento. Aqui ainda tenho mais uma garrafinha de álcool que eu posso levar o meu álcool. Com essas 2 garrafinhas aqui eu consigo tranquilamente fazer um acampamento de uns 3 dias. O dosador, que vai me dizer quanto que eu tenho que colocar de álcool na espiriteira. E o cone caldeira, que é
a grande vantagem desse sistema. Então ele é uma folha de alumínio super fino, super leve, que eu monto assim, e ele forma esta base. Então eu vou colocar o fogareiro, a base do meu cone caldeira, e ela é o suporte da minha panela. O meu tá meio judiado aqui, porque eu uso de verdade mesmo. Então qual que é a principal vantagem desse sistema de cone caldeira? Veja que além de eu ter um protetor de vento para proteger que a chama não espalhe, não perca calor, ela também funciona como base. E olha, dá para ver que ela é muito firme. Então aqui estão os meus 3 sisteminhas montados. O meu sistema inicial de panelinha e fogareiro clássico, né? O meu sistema do Jetboil e o sistema do cone caldeira. E uma grande vantagem que eu sinto do cone caldeira é que, olha, além dele ser o mais baixo de todos, ou seja, ele é o mais estável, o próprio cone vai ser a proteção do vento. Então, se você estiver acampando no cume de uma montanha, a chama desse fogareiro, ou até mesmo do Jetboil, vai estar muito suscetível ao vento, fazendo com que ou a chama apague, ou possa pegar fogo numa vegetação que está próxima, mas indiscutivelmente ela vai diminuir a eficiência do seu fogareiro, ou seja, o calor que poderia estar esquentando a sua panela está sendo dissipado pelo vento. Então acontece que para você usar um sistema como esse, ou às vezes até mesmo como o Jetboil, você vai ter que usar um paravento. E é mais uma coisa para você poder carregar. Mais um peso, mais um volume. Né? Por favor, não vá fazer dentro da sua barraca, vai tacar fogo na sua barraca, vai... Não. Tá? Esse paravento, se você não quer investir num sistema de cone caldeira, que é muito mais barato do que qualquer um desses dois, no mínimo compre um paravento, tá? Esse daqui é bem baratinho. Ou faça um paravento também, é bem simples. Mas vamos ver a questão da estabilidade. Esse meu sisteminha clássico de fogareiro, ó, dá pra ver aqui como a panela fica levemente apoiada nesses apoios, né? Porque eles são muito menores do que a panela. Então, se você bater e esbarrar, existe a chance da panela cair. O fogareiro em si está relativamente firme, então provavelmente você só vai derrubar sua panela e o fogareiro vai se manter firme. Já o Jetboil, ele tem outra questão, ó. Ele é um pouco mais alto, eu posso até utilizar o tripé do Jetboil para manter ele mais estável. E ele deixa o gás preso na panela, né? Mas ainda assim, ele é um sistema que estável, mas tem uma possibilidade aqui de virar, né? Mas muito estável. Já o sistema de cone caldeira, ele não vira, não tem como virar, porque ele é muito baixinho e a base dele é muito mais larga do que a panela. Ao passo que você vê aqui que ele tem muito menos base do que ele tem de altura. É a mesma situação aqui, né? Então a gente tem um sistema que é estável e que vai proteger a chama do vento, mantendo a eficiência calorífica. Vantagens dos sistemas, que esse é um sistema super simples, você encontra em qualquer loja de camping ou de pesca da sua cidade. O Jetboil é mais caro, tem os genéricos, funcionam tão bem quanto, ferve água super rapidamente, mas vai continuar precisando do paravento. O sistema da Uma Gear é um sistema feito no Brasil, é super barato e utiliza a espiriteira como fogareiro. E eu já vou explicar a diferença entre a espiriteira e o gás. Uma vantagem da espiriteira é que você consegue ver com os olhos quanto de combustível você tem e medir quanto de combustível você vai levar.
porque você tem o dosador que te diz quanto que você precisa para cada uso da espiriteira. Quando você usa um sistema de gás, você não tem uma certeza real de quanto gás tem aqui dentro. E aí acontece, como eu fiz muitas vezes, você às vezes acaba comprando outro, porque você não sabe se o gás que tem aqui dentro é suficiente para a duração da sua viagem inteira. E no Brasil, você consegue comprar o álcool em qualquer posto de gasolina. Então ele é muito simples. Então como que funciona o uso do sistema de cone caldeira? Você vai pegar o seu combustível, colocar no dosador para você saber exatamente a quantidade que você precisa e colocar esse combustível no fogareiro. Note que dentro do fogareiro ele tem uma lã de rocha. E essa lã de rocha é super importante, porque olha, eu coloquei o álcool e eu posso virar ele de cabeça para baixo agora e o álcool não sai, né? Então isso é o que torna esse fogareiro muito seguro. Mesmo que você vire ele de cabeça para baixo, o álcool que você colocou aqui dentro não cai. Então o medo que as pessoas têm do fogareiro a álcool é aquele fogareiro que é só uma latinha, uma piscina de álcool pegando fogo, que se alguém esbarrar vai espalhar o álcool para todos os lugares. E isso é verdadeiramente muito perigoso. Então é muito importante que, se você for utilizar um sistema de espiriteira, dentro do seu fogareiro tenha lã de rocha. Então veja, depois que você colocou o álcool dentro do seu fogareiro, você vai simplesmente acender a chama e colocar a panela e o cone em cima. Uma vez que você terminou de utilizar, basta você colocar a panela em cima do fogareiro, que ele desliga. E mas o fogareiro, se ele virar, ele apaga sozinho. E o álcool que está aqui dentro não cai. Então veja, se você pegar o fogareiro e virar, ele apaga sozinho. Mesmo que seja muito difícil você virar ele, porque ele é bem pequenininho, né? Ele está estável aqui nessa basezinha de alumínio. Então, é um sistema extremamente eficiente, extremamente seguro, fácil de usar. Veja, se você não utilizar o cone, qualquer vento apaga o fogareiro. Então, se você for utilizar um sistema de cone caldeira, é extremamente importante que você tenha o cone para proteger a vegetação à volta do sistema para que não pegue fogo, né? A gente acampa sempre no inverno, quando a vegetação está seca, onde os biomas estão mais propensos a pegarem fogo. E olha como é fácil movimentar essa chama com qualquer ventinho. Então, uma vez que ele está aqui dentro do sistema, ele não tem mais como apagar o fogo pelo vento, né? E se você precisar apagar o fogo, rapidamente você apaga o fogo. Então, olha só, eu estou aqui com os meus 3 kits. A gente já viu como eles funcionam e agora a gente vai ver o quanto eles pesam. Então, vou começar aqui. Não, vou deixar isso por último para fazer uma surpresinha, né? Vou começar pelo meu primeiro sisteminha, que tem as minhas 3 panelas, o fogareiro e tudo mais. Então vamos pegar aqui a balancinha de precisão. £699 sem colocar o gás, 944 gramas com o gás. E se eu incluir aqui em cima ainda o meu protetor de vento, 1.154 gramas. Para que esse sisteminha funcione, 1.154 gramas. Claro, eu posso reduzir esse sistema, levar só uma panela, né? Mas eu gostava de levar ele assim completo. Então o sisteminha do Jetboil, 368 gramas, sim o combustível. Se eu decidir levar um combustívelzinho mini, 554 gramas,
Se você não encontrar esse no mercado, tiver que levar um kitzinho de gás normal, 612 gramas. Se você ainda precisar colocar o paravento em cima, 822 gramas para que esse sistema funcione. Já o kitzinho da Oma Gear, então aqui dentro já está tudo. Eu tenho a minha garrafinha de álcool, 80% cheia. Tem mais uma outra ali, o fogareiro ainda tem um pouquinho de álcool que sobrou da demonstração que eu fiz. Se eu colocar tudo isso dentro do sisteminha do Cozy Pot, do jeitinho que eu uso, 359 gramas completo, já com o combustível. Esse é o fogareiro de 900 ml. Tem o menorzinho de 600 ml. E agora a Oma Gear está lançando um que você usa na canequinha Tox de 450 ml. Esses sistemas vão ser ainda mais leves do que esse que eu tenho aqui. Esse sistema aqui, ele tem um tamanho adequado para preparar uma refeição para 2 pessoas. Então, assim, é muito mais leve do que as outras opções que você tem no mercado. Sendo feito um produto nacional e que muito provavelmente vai ser muito mais barato do que você montar um kit como esse. Infinitamente mais barato do que comprar um Jetboil pronto.